Queridos amigos, estamos aqui para mais uma reflexão. Meu nome é Maria de Lourdes, é muito bom estar com vocês. E vamos pedindo aos amigos espirituais que nos orientem, nos tragam muita luz, para que possamos trazer o ensinamento, uma orientação sobre a reflexão que vamos fazer hoje. O livro que nós vamos estar vendo hoje é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e tem por nome Calma. E nós vamos ler um textozinho desse livro que chama Nas Crises. Apesar do livro ter sido escrito bem lá atrás, ele é bem atual, né? Porque nós estamos vivendo situações de crise, situações de dificuldade, onde nós ainda estamos tateando assim meio que no escuro. E isso nos traz mesmo essa situação de crise. É algo que nunca vivenciamos. Então, nos diz assim: estarás talvez diante de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Quem de nós não atravessa problemas muitas vezes e que são, na verdade, insolúveis, ou que os vemos no momento que estamos atravessando como algo que não tem solução? Então, sentimos uma dificuldade, nos atribulamos muito, ficamos assim preocupados, a nossa cabeça fica envolvida com preocupações. Então, é uma situação de quase todos nós, porque sempre um ou outro problema aparece em nossas vidas. Mas, continua o livro, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Então, o que nós observamos? Que existe o problema, mas que não adianta a gente acreditar que uma fuga vai nos trazer algum benefício, algum auxílio, não. Nesse momento, é importante que nós tenhamos um olhar carinhoso para aquela situação e saber que, vagarosamente, podemos nos envolver e buscar caminhos, mas que isso não nos deixe tão perturbados. E aí continua o texto: pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Olha, a nossa reserva de forças. Quanto de força nós temos dentro de nós? Quanto de força nós temos dentro de nós? O importante é nos voltarmos, nos olharmos e sabermos que temos um potencial dentro de nós e que vamos vivenciar aquela situação, aquele problema, aceitando aquela dificuldade que existe e como ela se apresenta. Não adianta nós fugirmos da situação, porque muitas vezes, ao fugir da situação, caímos em caminhos que são os piores. Escolhemos caminhos que são os piores e muitas vezes atribuímos a nós processos doentios mesmo. Continuando, não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Nossos deveres. Por quê? Porque nós não vivemos só num céu, só vivendo coisas boas, maravilhas. Não. Nós temos direitos, deveres, e os deveres nossos são muitas vezes difíceis. Situações que nos trazem dissabores e que nos inquietam mesmo. Mas vamos trabalhar. Vamos tentar trabalhar
com fidelidade às nossas possibilidades, todas elas, né? Assuma as responsabilidades que te dizem respeito. Olha que interessante, a doutrina espírita nos ensina a responsabilidade e nós precisamos assumir essas responsabilidades. E às vezes, muitas vezes, passamos a responsabilidade para outras pessoas. A gente vê muita situação assim. Às vezes você tem um compromisso. Vamos colocar uma situação. Você tem um compromisso que é coletivo. Muitas pessoas estão participando de uma construção, de uma reforma. E muitos precisam participar disso daí. Aí você delega aquilo que é seu, que é uma situação que você tem que vivenciar, que você tem que estar presente, e você delega para outra pessoa. Então, não, a gente tem que assumir a responsabilidade daquilo que nos diz respeito. É meu interesse buscar e depois não me contrariar, porque se não ficou realmente da maneira que eu queria. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Porque nós muitas vezes ficamos lamentando. Atravessamos uma situação de provação, seja ela uma doença, seja ela um problema financeiro, ou um problema mesmo de discórdia entre famílias ou não. E muitas vezes nós ficamos sempre trazendo toda hora à tona o comentário sobre aquela situação negativa que a gente está atravessando. E isso não é produtivo, porque fica fomentando em nossas mentes aquilo que não é bom, aquilo que nos deixa perturbados e que pode influenciar muito o nosso espírito. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem forem. Olha que orientação de Emmanuel. Ora, mas ora com sinceridade. Seja verdadeiro. Pedindo o quê? A proteção de Deus, envolvendo em favor de todas aquelas pessoas que estão envolvidas no assunto que me trouxe preocupação, que trouxe preocupação para você, que traz preocupação para todos nós. Então vamos orar com sinceridade, pedindo que a luz do Pai nos oriente. Se existem ofensas no campo das inquietações, em que porventura te vejas, perdoa. E esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Aqui, a necessidade de que nós tenhamos uma grandeza espiritual. Porque se naquela situação, naquele campo, naquela inquietação que eu vivo, houve ofensas, que nós estamos envolvidos e fomos ofendidos, isso acontece em qualquer crise, seja ela em que lugar for, em que situação for. Perdoa, esquece qualquer tipo de agressão que haja sido objeto. Olha que nós, espíritas ou não espíritas, precisamos ter uma grandeza infinita dentro de todos nós para não reagirmos com agressividade. Entendemos que vamos passar por essa situação e permitir, por exemplo, que aquela situação que te ofendeu, que te magoou, que você ficou ressentido, não seja um objeto, por exemplo, de agressividade para a gente mesmo, para nós mesmos, né? Perdoa. É fácil perdoar? Não é fácil, nós sabemos, mas é necessário a gente fazer de uma maneira mais leve, e porque nós temos os ensinamentos de Jesus. O Evangelho nos ensina a todo momento que precisamos vivenciar de uma maneira pelos preceitos, pelas leis morais que Jesus nos ensina. Esforça-te para estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação. Quer dizer, eu tenho que ter uma tranquilidade onde eu vou estar agindo, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessita. Quer dizer, mesmo que eles sejam grandes, nós vamos perder nossa paz em função daquilo.
Então, assim, às vezes realmente é um problema pequeno e a gente somatiza aquilo e vai fazendo, criando uma bola de neve mesmo, ficando imenso, quase, e sempre a gente vê como sem solução. Então, nós vamos nos esforçar para ter tranquilidade e paz onde a gente vai agir. E não entender aquilo como um sacrifício pessoal, só meu. Não. Porque muitas vezes, por maiores que eles sejam, se a gente realmente quer ter paz, a gente tem que trabalhar isso. Senão a gente vai viver uma turbulência muito grande. Se nenhuma iniciativa da tua parte é capaz de resolver o problema em foco, quer dizer, se nenhuma vontade minha ou iniciativa da minha parte, da nossa parte, de todos nós, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Muitas vezes, a causa de violência, a causa de desavença, foi porque agimos por impulsividade. Então é importante que a gente não tome nenhuma iniciativa para resolver o problema antes de recorrer a Deus. Não vamos entrar numa violência de palavras, mesmo de ações, mas sim, vamos trabalhando em nós e rogando a Deus, entregando a Ele aquela situação, aquele problema, aquela crise existencial, colocando na mão do Pai, que é nosso Pai, que tem misericórdia para com todos nós, as nossas crises, os nossos problemas, pequenos ou grandes, mas junto com o Pai, nós conseguimos, na verdade, vivenciar de uma maneira pacífica. Muita paz a todos e até o próximo vídeo.